Que tal falarmos sobre mudanças? No programa de hoje a gente vai conversar sobre isso, então não sai daí. Simplicidade já está começando. No programa de hoje a gente vai conhecer uma mulher que não é tubaronense, mas já é tubaronense. A gente vai entender melhor porque a gente vai conhecer melhor a Marisa. Muito obrigada, Marisa, por nos receber aqui no teu espaço. Aliás, no espaço onde tu costumas estar boa parte do teu tempo, né? Exatamente. Obrigada a você pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com você. E sim, esse é um espaço em que eu passo uma grande parte do meu dia. Né? A gente vai entender ao longo do programa por quê. Deixa eu começar te perguntando, tu não és tubaronense, a gente está aqui em Tubarão, apesar desse programa ir para as redes sociais e muitas pessoas de fora acessarem também, a gente vai trazer esse contexto, né? Porque tu viesse de uma outra cidade há 10 anos, é isso? Vai fazer 10 anos no ano que vem que eu me mudei para Tubarão e que hoje adotei como cidade, né? Como é que foi essa experiência para ti? Tu viesse de onde? E como que tem sido essa experiência para ti? Então, eu sou nascida na cidade de Itá, que é bem no oeste de Santa Catarina, é aquela cidade que acabou sendo deslocada por conta de uma barragem, então eu nasci nessa cidade, ela é conhecida dessa forma, né? Mas me criei em Concórdia, que também fica no oeste do estado. E vivi a vida toda nessa cidade, construí toda a minha história profissional e pessoal morando em Concórdia. E aí apareceu a oportunidade de eu ser transferida, né, para Tubarão e eu na hora aceitei, foi uma coisa assim, realmente decisão de hora, de minuto, falei não, eu vou. E graças a Deus que eu tomei essa decisão, porque foi muito bom ter vindo para Tubarão há 9 anos atrás, 9 anos e meio atrás. Quase 10 anos, Quase né? 10 anos. A gente fala, né, a gente tá te ouvindo falar dessa decisão, né? É uma decisão que para muitos, quem está de fora parece até simples, né? Ah, não, ela decidiu, tá tudo certo, já fez, tá fazendo a sua história também na cidade de Tubarão, que é uma outra região do estado, a gente, né, fala do oeste do estado, é uma outra realidade. Exatamente. A gente está aqui no sul do estado de Santa Catarina, parece que não, mas muda bastante. Muda muito, muda muita coisa. As culturas são bem diferentes, né? E aí é tudo, é desde a forma de comportar, a forma de comer, tudo é diferente. E a adaptação, ela leva um certo tempo. Primeiro que a decisão é difícil de tomar. Porque você está num ambiente muito confortável, né? Era isso que eu ia te perguntar, porque tu fala assim, não, eu decidi. É rápido, foi rápida a decisão, mas eu imagino que, por mais rápido que seja, nunca é tão rápida assim. Então, é isso. A decisão foi rápida porque eu sou uma pessoa que durante a minha vida inteira, desafios para mim foram coisas que eu não penso duas vezes. Apareceu o desafio, eu assumo, né? Mas assim, a decisão de você mudar, você está numa zona de conforto, você viveu a vida inteira, tua família está aí, teus amigos, você é conhecida, você tem relações e isso facilita muito a vida, né? Onde você estiver lá, você conhece alguém. E aí você muda para uma cidade em que você não conhece ninguém, eu não conhecia nem a cidade. Eu vim para cá uma única vez para arrumar um apartamento para morar, foi a única vez que eu vim para Tubarão. Então, realmente a decisão ela leva um tempo, né? Ela amadurece um pouquinho, assim, você tem que trabalhar na tua cabeça. Você decidiu, vou, mas aí você tem que trabalhar isso na sua cabeça porque não é muito fácil mudar, né? Mas tu gosta disso? Eu gosto. Eu acho que esse movimento é importante, né? Você tem que estar sempre se recriando, se reinventando, né? É verdade que tu viesse para Tubarão com um mapa do teu pai? Isso, exatamente. Eu nunca tinha vindo para cá, porque quando eu vim para buscar um apartamento, eu vim por Florianópolis. Aí, para vir de Concórdia para cá, é outro caminho, né? E aí eu não conhecia o caminho. Aí meu pai desenhou no mapinha para mim, bem certinho, assim, as cidades que eu devia passar. E eu vim, meus 2 filhos e meu cachorro, seguindo o mapinha do pai para chegar até Tubarão. E deu tudo certo. E deu tudo certo. Graças a Deus, foi uma decisão muito acertada ter vindo para cá. Quase 10 anos. Imagino que já tenha uma experiência, muita história para contar.
da tua experiência como tubaronense. Então, isso é isso que é feita a vida, né? É o que eu acho que é exatamente disso, desse crescimento que você adquire com esse tipo de mudança que você faz na tua vida. Porque, por exemplo, meus pais, eles moravam em Concórdia e eu era a única filha que morava lá. Então, você tomar uma decisão de sair e deixá-los não é uma decisão fácil, né? Você leva em conta muita coisa. Mas deu tudo muito certo, a gente acertou tudo direitinho. Meus pais também acabaram que foram morar um pouco mais em Itapema do que em Concórdia. Mais pertinho mais também. perto. E a gente ajustou tudo e deu tudo certo. Mas tem meus filhos, né? Meu filho estudava, jogava basquete. Que idade eles tinham quando? Meu filho tinha... a mudança? Hoje ele tem 23, então ele tinha 13 13 anos, né? E a minha filha já morava em Florianópolis. A minha filha já morava há um tempo em Florianópolis. Então, para mim também ficou mais perto dela, né? Ficou um pouco mais próximo dela. Mas para ele também não foi uma situação confortável, 13 anos, Principalmente para um adolescente, né? Exatamente. Aí ele mudou toda a vida dele. Ele jogava basquete, ele tinha time, ele tinha, né? Essa questão toda. E aí também precisou se adaptar. E depois ele acabou mudando e estudando um tempo em Florianópolis também, porque foi uma transição de escola aqui e acabou morando lá com a minha filha durante um tempo. Fica perto também, né? Muito tranquilo, esse circuito, né? Vira tudo muito próximo. Muito próximo. A gente fala de mudança, vamos trazer para esse contexto, assim, da necessidade da gente se adaptar. Como é que tu percebe isso no mundo hoje? Então, eu acho que hoje é muito mais fácil a gente fazer esse tipo de adaptação. Por quê? Porque as distâncias encurtaram através das redes sociais, através das facilidades que a gente tem hoje, né? Hoje tudo eu encontro em todas as cidades. Então, tu não vai sentir uma diferença muito grande quando mudar de uma para outra. Claro que tem as questões que eu falei, de cultura, de comida, enfim, as questões que estão relacionadas muito àquela região mesmo, né? Mas hoje está tudo muito mais fácil. Mais fácil de ter essa adaptação, né? Exatamente, tudo muito mais fácil. E a gente consegue continuar a relação com as pessoas que você tinha na outra cidade, de uma forma mais próxima, né? Porque você fala por rede social o tempo todo. E tudo, eu acho que outra coisa que é difícil é você fazer as tuas relações, né? Aonde é o posto que eu vou, aonde é o restaurante que eu vou, aonde é a loja que eu compro. Então, e hoje está tudo muito mais fácil, né? A gente consegue fazer isso rapidinho. Mais acessível. É. Vamos conversar mais no segundo bloco? Porque Vamos. o primeiro já foi. Nossa, é muito rápido. 2 mulheres conversando. Não é fácil. É isso mesmo. Não é e é, né? Ao mesmo tempo. Mas a gente volta no segundo bloco, então, te conhecendo um pouco melhor, tá bom? Obrigada. Vamos sim. Não sai daí, o Simplicidade volta já. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Nada mais instintivo do que querer contar com uma equipe multidisciplinar especializada em parto humanizado em uma estrutura de excelência com UTI neonatal e lactário. Um espaço preparado com todo carinho para fazer deste instante único uma linda e inesquecível experiência. Primeira maternidade conceito da região. Ninho, maternidade conceito Socimed. Voltamos com o segundo bloco do programa de hoje. A gente está conhecendo melhor a Marisa, que é diretora do Senac de Tubarão, uma responsabilidade, né, Marisa? Tu sempre atuaste nessa área da educação? Não, na verdade eu atuei durante 15 anos numa grande indústria da região lá do oeste do estado. E depois, durante 3 anos da minha vida, eu trabalhei autônoma, eu tinha uma empresa de consultoria e trabalhava com consultoria de empresas a partir do conhecimento que adquiri dentro dessa indústria. Sim. E depois, sim, aí eu entrei para o Senac e fiquei 10 anos antes de ser transferidas para cá. E aí eram cargos diferentes, né? Como diretora, eu só atuei aqui em Tubarão mesmo, mas a responsabilidade é gigante.
Eu imagino, porque tu lida com pessoas, e isso já para quem lida com pessoas, isso já é um desafio, né? Pessoas muito diferentes umas das outras, então tem o público interno, o público externo. E o que eu sempre costumo dizer, inclusive para a equipe que trabalha comigo, que a nossa responsabilidade ela é muito maior com os sonhos das pessoas, né? Porque quando as pessoas elas decidem estudar com a gente, elas estão depositando na nossa mão a sua expectativa de vida, a sua expectativa de sucesso na vida, e a gente não pode brincar com isso, não. É um investimento de tempo, né? Isso é muito sério. Né? Então, essa responsabilidade que é a maior de todas, que é a gente realmente entregar para o aluno aquilo que o aluno realmente procura com a gente, né? Então, Marisa, deixa eu te perguntar, tu falasse, né? A gente falava no primeiro bloco sobre as adaptações, a tua vinda para Tubarão, que tu não és tubaronense, e eu imagino que pontos muito positivos e outros talvez nem tanto, né? Mas felizmente a internet tem nos permitido essa adaptação mais fácil, né? Uma adaptação mais rápida. O que tu enxerga de melhor de morar aqui? O que eu acho mais, assim, para mim, que é mais desafiador em Tubarão, é que eu acho que Tubarão tem um potencial gigante para crescer muito. E eu acho que esse é um desafio importante para qualquer pessoa que for uma liderança no município. A gente precisa olhar para Tubarão e perceber isso. Então eu vejo potencialidades gigantes. Eu acho que tem muita coisa boa, a gente tem... sabe, a cidade é maravilhosa, mas ela tem muitos desafios para crescer. Eu acho que tem muita coisa para fazer, para acontecer, né? Exatamente, eu acho que isso desafia qualquer profissional. Trabalhar num local onde você tem muito para construir. Eu acho que esse é o grande potencial. Que não é ruim também, né? Não, é perfeito, é bom. É muito bom. É muito bom. A gente tem muita coisa para fazer. Isso te instiga, sim? Muito. Porque eu percebo que onde a gente circula, né, sempre a gente se encontra e por compromissos profissionais e tu tens essa atuação muito forte também, então, né? Tu gosta de estar presente. Tem essa assiduidade, assim. Eu penso que a gente tem que dar a contribuição da gente para o desenvolvimento da região ou da cidade ou da família, enfim, aonde você estiver, você tem que contribuir, né? É o papel da gente nesse mundo, a gente está aqui para isso. Então, o que eu penso? Eu tenho que atuar no município, eu tenho que pensar no desenvolvimento do município. Eu estou aqui, eu vivo aqui. E hoje eu adotei como cidade. Eu não saio daqui, eu não voltei para Concórdia depois que eu saí de lá, eu acho que 3 vezes. Então, a minha cidade hoje é Tubarão. E aí eu tenho que pensar nela assim, pensando nela para o futuro. Então eu atuo dessa forma. Eu participo das ações, eu participo do que eu entendo que vai ajudar a desenvolver o município. E eu penso que é o nosso papel, né? A gente estuda, a gente se forma, a gente amadurece para isso. Tu acredita, assim, que cada pessoa tem, Todo mundo de alguma tem. forma, de alguma maneira, uma forma de contribuir? Todo mundo tem, embora as pessoas às vezes acham que não, né? Por isso não participam. Eu até vejo que muitas vezes as pessoas não participam, não é porque elas não têm vontade, elas até têm, mas às vezes elas pensam, eu vou contribuir em quê? A gente sempre vai contribuir. Porque a gente sempre tem uma história para ajudar, a gente sempre tem um exemplo para passar. Então, eu acho que nesse sentido, as pessoas têm que participar mais, né? A vida da cidade depende das pessoas, né? Sim. Como é que a Marisa, quando não está trabalhando, quando não está nas reuniões de trabalho, essas reuniões de articulação pelo município, como é que é? Sobra bem pouco tempo, mas... O que faz com esse tempo que sobra? Então, eu tenho 2 filhos, então a minha vida é muito a vida que eu posso dar junto com eles, né? Então eu participo muito da vida dos meus 2 filhos. A minha filha não mora aqui, ela mora em Itapema, e o meu filho mora comigo aqui. Então, muitos dos programas e das coisas que eu faço são em função de eu estar com os meus filhos. Acho que isso é coisa de mãe mesmo. Ah, né? sim, eu acho que sim. A mãe sempre projeta assim, não pensa só nela. Né? Nunca, não existe mais um ser depois que tu é mãe, tu é, né, um ser meio que dividido. Mas enfim, mas eu gosto muito de filme, eu assisto muito filme, é uma coisa que eu faço muito. Eu gosto de atividades ao ar livre, eu gosto dessa vida ativa, assim, eu faço muita coisa, trilha, enfim, eu gosto. Já corri bastante, agora parei um pouco, mas enfim, faço umas coisas assim. E a região ajuda aqui também, muito, né? muito. Tem muito uns potencial. Lugares muito bonitos, né? Isso mesmo. E isso é outra coisa que eu gosto de fazer, é viajar. Eu gosto muito de viajar. Vocês às vezes não me veem aqui nos finais de semana, porque eu gosto muito de viajar, passear. Aí tu tá
Oxigenando, assim. Isso aí, isso aí. A gente vai conhecendo muita coisa, né? E tem muita coisa para conhecer mesmo, né? Esse Brasil é gigante, né? Muita coisa mesmo pra gente fazer. E não só o Brasil, a nossa região, né? Sim. Eu ainda não conheço tudo por aqui. Sim. Eu ainda preciso conhecer mais coisas na região. E como a minha atuação não se restringe à cidade de Tubarão, mas toda a região, eu preciso conhecer toda a região. E aí tu tem que fazer tem que ter esse trânsito também. Tenho que conhecer, tenho que participar. Pegar a estrada mesmo. Tenho que participar de eventos em outras cidades. Isso nunca foi dificuldade para ti? Não, nunca. Nunca foi um impeditivo, não, assim? Não mesmo. Até com o mapinha, tem facilidade para ler mapa? Eu não tenho muita facilidade para ler mapa, mas o do meu pai foi muito didático. Direitinho. O do meu pai foi extremamente Vou confessar didático. que eu também não tenho. O Claudinho que o diga, ele me manda as localizações, a próxima gravação vai ser tal lugar. Então, não, eu também não sou muito. De vez em quando a gente dá uma rateada. Assim. Eu sou muito visual, então eu consigo identificar muito bem o local. Se eu fui uma vez, eu não esqueço. Então, aquele mapinha que você vai com o bonequinho já me ajuda bastante. Já ajuda, né? Ajudou. Fica a dica aí para quem precisar. Para quem tem dificuldade. A gente está encerrando o segundo bloco, viu que passa assim, né? Rapidinho, muito rápido. Mas tem o terceiro ainda. Então ótimo. A gente volta a conversar no terceiro bloco. Não sai daí o Simplicidade, volta já. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Nada mais instintivo do que querer contar com uma equipe multidisciplinar especializada em parto humanizado em uma estrutura de excelência com UTI neonatal e lactário. Um espaço preparado com todo carinho para fazer deste instante único uma linda e inesquecível experiência. Primeira maternidade conceito da região. Ninho, maternidade conceito Socimed. Voltamos com Simplicidade. Terceiro bloco, a gente está conversando com a Marisa Martini, um sobrenome que não é daqui, não é muito conhecido aqui, porque realmente a Marisa não é daqui. Exatamente. Né? A gente veio conversando sobre isso nos primeiros blocos. Tu falava para mim nos bastidores o seguinte: a gente falava de mapa, de localização, de facilidade para gravar os lugares e tal, e tu falava, eu não me sinto à vontade de não saber para onde eu estou indo. Isso. A gente falava geograficamente, mas isso também tem um paralelo com a tua vida, né? Tu sempre fosse assim, de planejar, de saber exatamente onde está pisando, ou muitas vezes vai por impulso, assim? Não, às vezes acontece da gente ter que ir por impulso, né? Mas na verdade... A vida às vezes pede isso. A vida nos leva a isso, sim. Mas na verdade não, eu gosto mesmo de planejar as coisas assim. Inclusive eu falo isso num programa aí, que eu participo, eu costumo dizer o seguinte: eu não me sinto confortável de falar de experiências que eu não vivi, de experiências que são dos outros. Sim. Então, é porque é verdade de opinar, mesmo. inclusive? Não senti aquele sentimento, então tenho dificuldade de falar sobre aquilo. E na vida eu também gosto de planejar muito bem as coisas. Então, quando eu falei da questão de lugares, eu quero dizer que para eu ir a um determinado lugar, eu prefiro pesquisar antes sobre ele. Sim. Né? Entender um pouquinho, eu vou para tal cidade, eu pesquiso um pouquinho sobre aquela cidade, né? E o trajeto também. Qual foi a impressão que tu tiveste de Tubarão quando tu pesquisaste, tu lembra? Não, Tubarão, sempre eu tive uma ideia boa de Tubarão, sempre. Inclusive na praia, quando a gente veraneava, que era em Itapema, tinha muita gente de Tubarão que também veraneava por lá. E aí a gente conhecia já algumas pessoas, já tinha tido contato, eu tenho colegas em Concórdia, que a família mora aqui. Então a gente, na verdade, já teve uma relação com a cidade. Sim. E eu sempre achei a cidade, assim, muito pujante. Eu achava que a cidade era, mesmo sem conhecer, sem estar aqui, né? Depois que eu vim para cá, a impressão ficou mais forte, assim, principalmente do potencial dela. Eu sempre olho por esse lado, assim. Eu acho que Tubarão teve aí digamos assim, algumas coisas que atrapalharam um pouquinho o desenvolvimento dela, né? Historicamente a gente sabe disso.
mas eu acho que ela tem possibilidades assim gigantes. Talvez até por conta disso, né? Se revela esse outro lado, né? E porque tu vê um povo que realmente se reinventa. Eu acho que isso é fundamental, né? A gente está com um povo que tem vontade, que, né? Que já passou por questões, se superou, amadureceu e está aí seguindo a vida. Então, isso é cultura, isso é importante. Sempre foi tranquilo para ti, assim, essa coisa da comunicação, de se comunicar, A gente estava aqui rindo, né? Porque duas mulheres sentadas conversando, num lugar bacana, né? Que tudo favorece, a conversa vai, né, Marisa? Verdade, verdade. Mas sempre foi tranquilo isso para ti? Tu sempre tivesse esse... Eu sou uma pessoa tímida, embora não pareça, assim. Sabe que a maioria das pessoas fala isso? É mesmo? Sim. A maioria das pessoas fala, olha, eu sou tímida. Eu sou, e é difícil até de acreditar, porque a pessoa está ali articulada, falando, conversando. Mas isso é muito comum. É que falar da gente deixa a gente um pouco mais tímido, né? Falar das coisas que a gente representa e tal é mais tranquilo. Mas assim, eu acho que por conta de que no passado eu trabalhei também com imprensa, né? Eu trabalhei numa empresa, essa grande indústria, ela tinha veículos de comunicação. E eu trabalhei durante um bom tempo numa rádio, que era uma rádio AM, uma FM e um jornal. É mesmo? Então, eu já fui diagramadora de jornal quando o jornal se fazia de forma manual. Sim, eu lembro cortando dessa papelzinho. fase, eu lembro. Não parece, mas eu lembro. Então, e aí eu acho que por conta disso, né, você acaba desenvolvendo algumas, né, habilidades assim, e comunicação é uma delas. Sempre te abriu assim para aprender coisas novas? Sempre, sempre. Porque hoje isso é um pré-requisito. É um pré-requisito. A gente está aberto para aprender coisas novas, inclusive sobre a nossa profissão, muitas vezes. Então, eu acho que hoje em dia a gente tem muito mais possibilidades do que a gente tinha. Eu falo por mim, né, que minha formação, eu concluí minha graduação em 87, há muito tempo atrás, né? Então, naquela época tudo era mais complexo, né? Até para você ter conhecimento, para você participar de um congresso, para você... Hoje não, né? Hoje o mundo está aí, né? Hoje você participa de uma conferência à distância? Internacional, a qualquer hora, né? Você tem possibilidades. Então, nesse sentido, a gente hoje tem que estar aberto. E a nossa formação tem que ser multi mesmo, assim. A gente não pode focar numa única área e ter só aquela formação. A gente precisa estudar muito, a gente precisa estar sempre desenvolvendo novas habilidades. Como é que tu te atualiza, assim? Como é que tu gosta de fazer isso? Então, eu só de curso de formação regular aí eu tenho vários, assim, né? Pós-graduação e cursos de formação e tudo. Mas eu leio muito, eu sou uma pessoa que assisto muita TV, muito jornal na TV, por conta de saber tudo o que está acontecendo. E eu leio bastante. E converso muito, então também aí a gente se atualiza Ouve bastante. também. Conversar tem esse processo de troca, né? Isso aí, tem essa troca, né? Isso aí. E acho que curso, né? A gente tem que estar se atualizando sempre. Vale a pena fazer. Hoje tem esses hangout, né? Que hoje todas as instituições fazem, né? De ensino, todas mesmo fazem. E aí elas estão trazendo especialistas de todos os assuntos. Então... surgiu lá no Congresso a nova Previdência, você tem gente falando. Surgiu alguma coisa, você tem gente falando. Então, não tem como não se atualizar. Tem que estar atento, né? Exatamente. Marisa, deixa eu te contar uma coisa. Oi. O programa acabou. Já? Nossa! Dá para acreditar nisso? Foi muito rápido. Parece que passou assim muito rápido. Eu quero te agradecer. Imagina, eu que agradeço. Pela receptividade, não só tua, mas de toda a tua equipe aqui que nos recebeu muito bem. Pelo teu tempo, né? Essa pausa aqui que tu desse. Te desejar ainda muito sucesso e que tu usufrua ainda muito mais da região aqui, do que ela tem de melhor aqui, né? Muito obrigada, muito obrigada. Eu só tenho a agradecer mesmo, que a região para mim foi, assim, ó, me acolheu e eu realmente sou muito feliz em estar aqui. Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez. A gente também agradece a sua audiência, você que esteve com a gente até aqui. Não esqueça de compartilhar a Simplicidade lá nas redes sociais. Até a próxima história.